Fala, galera que vai fazer o concurso para PGE do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é fazer com vocês aquela revisão de véspera, abordando aí as últimas questões da Fundatec, batendo os principais pontos aí do conteúdo programático. Então, galera, vamos juntos. Lembrando sempre de ler a bula antes de tomar o remédio, né? Como assim? Tem que dar uma revisada sempre no conteúdo programático. Observem. Conceitos e componentes básicos de hardware. Placa-mãe, que é a principal placa do computador. Memória, processador, periféricos e dispositivos de entrada e saída, armazenamento de dados. Lembrando que essa é uma arquitetura simplificada dos computadores. Computador tem o quê? Processador, que é o cérebro, a unidade central de processamento, a CPU propriamente dita. Memória, aí a gente tem classificações de memória primária, memória secundária. Lembrar o conceito de memória RAM, que é uma memória volátil. Memória ROM, que é aquela memória gravada pelo fabricante. Periféricos e dispositivos de entrada e saída. São equipamentos que permitem o quê? Uma comunicação entre o homem e a máquina. Lembrem que dispositivo de entrada é tudo aquilo usado para que o homem envie informação para a máquina. E dispositivo de saída é o contrário, da máquina enviando informação para o homem. Então, dispositivo de entrada, teclado, mouse, scanner. Dispositivo de saída, monitor, impressora. E lembrar que existem aqueles que são híbridos, de entrada e saída simultaneamente, como, por exemplo, a multifuncional. Armazenamento de dados, tem que lembrar das memórias secundárias, memórias de massa, que podem ser magnéticas, óticas, sólidas. Quando eu penso em memória magnética, eu tenho disquete, disco rígido. Quando eu penso em memória ótica, CD, DVD, Blu-ray. E sólida, pendrive, cartão de memória, SSD. Bom, manipulação, compactação e backup de arquivos. Manipulação de arquivos, eu vou poder fazer o que com o arquivo? Copiar, mover, renomear, excluir. Compactação, lembrar da extensão zip. Zip, rar, arg, tar. Backup, cópia de segurança. Lembrar que backup tem que ser feito sempre em uma mídia diferente, guardado em um local seguro, para que um mesmo incidente não danifique o original e a cópia. E conhecer os tipos de backup. Existe backup normal, incremental, diferencial, diário, de cópia. São diferentes tipos de backup. Conceitos básicos de internet e intranet. Lembrar que a intranet é uma rede voltada para funcionários, que vai oferecer a mesma tecnologia da internet, baseada em TCP/IP, com os mesmos programas, mas para um público interno, para os funcionários de uma empresa. Mecanismos de busca na web, Google. Correio eletrônico, softwares de comunicação por vídeo, videoconferência, um assunto que cresceu bastante nesse período de pandemia. Microsoft Teams, Google Meet, Zoom. Conceitos básicos de segurança da informação. A parte de malware, que são os códigos maliciosos, vírus, worm, bot, spyware, backdoor, rootkit. Antivírus e firewall. Assunto que a gente pode buscar na cartilha, cartilha.cert.br. É sempre um material de referência. Sistema operacional Windows 8 e versões superiores. Programas de Microsoft Word, Excel e PowerPoint, versão 2013 e superiores. Programas do LibreOffice Writer, Calc e Impress, que são equivalentes ao Word, Excel e PowerPoint, editores de texto, planilha e apresentação. Navegadores de internet, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, utilização e configuração. Então, beleza, batemos aí os conteúdos. Vamos agora ver questões da banca, para a gente poder ir comentando, poder ir lembrando. Primeira questão. Quanto às guias que fazem parte do Word, analise as assertivas abaixo. Referências, revisão, transições, dados e exibir.
Quais estão corretas? E agora? Essa é uma questão dada, né, pessoal? A gente tem um mnemônico para gravar as guias do Word, Excel e PowerPoint. Então, vamos lembrar. No Word, Excel e PowerPoint. O edital fala a versão 2013 ou superior. A gente vai lembrar do parei. No Word é parei lá decore. No Excel é parei lá foda. E no PowerPoint é parei data. Esse é o mnemônico. O que é o tal do parei? Página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir. Essas 5 guias a gente tem no Word, no Excel e no PowerPoint. Igual. Agora, no Word eu tenho layout, design, correspondências e referências. Aqui fecha o nosso parei lá. Parou onde? Lá. Lá o quê? Decore. Parei lá decore. No Excel não é decoreba. O Excel é foda. Como é que é? Foda. Fórmulas e dados. Não é difícil de lembrar. Fórmulas e dados. E no PowerPoint? Não tem o lá, né, de layout. No PowerPoint tem design, animação, transição e apresentação de slides. Então, essas são as guias do Word, Excel e PowerPoint. Voltando para a questão. Ele quer saber no Word. Tem referências? Tem. Tem revisão? Tem. Transições é do PowerPoint. Dados é do Excel. Tem exibir? Tem. Então, como é que ficou? 1, 2 e 5. Gabarito aí, letra C de Charlie. Essa é aquela questão para levantar o moral. Vamos para a próxima. No Word é possível inserir vários elementos, como legendas, índices, citações e muitos outros elementos textuais. Para inserir nota de fim, devemos clicar em qual guia? Bom, você tem que começar a criar essa memória, né? A saber aonde que as coisas estão. Para concurso isso é relevante. A guia mais usada no Word é a guia página inicial. O que eu tenho dentro de página inicial? Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Dentro de página inicial a gente vai ter área de transferência, recortar, copiar, colar, fonte, negrito, itálico, sublinhado, calibre, tamanho 11, enfim, fonte, parágrafo, alinhamento à esquerda, centralizado, direita, justificado, estilo e edição. Página inicial é o que mais cai. Depois, a gente vai pensar na guia inserir, na guia referências. A guia que ele cita, eu preciso que vocês observem que tudo que ele está colocando no enunciado tem relação com uma monografia, com um trabalho científico. Quando que eu faço bibliografia, índice, sumário? Quando que eu faço citação, nota de rodapé? Isso eu fiz muito na monografia, eu fiz muito na dissertação. Tudo que tem a ver com esse tipo de trabalho científico, você tem que pensar na guia referências. Então a gente mata a questão, né? Por quê? Nota de fim, legenda, índice, citação, isso tudo está dentro de referências. Pessoal, o que eu vou ter dentro de inserir? Tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. O que eu vou ter dentro de revisão? Ortografia e gramática, controle de alterações, tradução, tudo aquilo que eu faço depois que o texto está pronto. O que eu tenho dentro de layout? Configurar página, margem, tamanho, orientação, quebras, números de linha, hifenização.
que eu tenho dentro de exibição? Zoom, os modos de exibição, layout de impressão, layout da web, estrutura de tópicos, modo de leitura, o rascunho. Então você tem que começar a decorar o que tem dentro de cada guia. Lembrou da monografia? A dica é o quê? Referências. Gabarito, letra B de bravo. Vamos para a próxima. No Word, trabalhamos com guias, que é o Parei-lá Decore. Dentro da guia, a gente tem grupos e dentro dos grupos, botões. Dentro da guia Página Inicial, temos o grupo Parágrafo. Dentro de Página Inicial, a gente tem área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. No grupo Parágrafo, mostra vários botões. Entre esses botões, existe o comando Mostrar Tudo. Esse Mostrar Tudo é um íconezinho assim, ó, cujo atalho de teclado é Ctrl asterisco. Esse Mostrar Tudo vai mostrar caracteres não imprimíveis. Espaço, Tab, Enter. Quando eu digito um texto, o espaço representa uma bolinha. O espaço é representado por uma bolinha. Uma setinha é representação do Tab. Esse símbolo é representação do Enter. Esses são exemplos de caracteres que a gente pressiona e não saem na impressora. São marcas de formatação. Então, vamos ver, letra A. O objetivo do Mostrar Tudo é mostrar fonte, tamanho de fonte, cor, sublinhado? Não. Ativar e desativar a visualização de impressão? Não. Margens? Não. Cabeçalho e rodapé? Não. Mostrar marcas de parágrafo, que são os símbolos de Enter, e outros símbolos de formatação ocultos, como a bolinha para o espaço, a setinha para o Tab. Aí a gente tem a quebra de linha, tem vários caracteres não imprimíveis. Gabarito aí, gente. Letra E de eco. Vamos que vamos. No Word podemos criar tabelas e colocar no meio do texto. E daí? Né? O primeiro período não tem nada a ver com a questão. Muitas vezes salvamos o arquivo no sistema operacional e no XP. Assinale a opção inválida de nome de arquivo. Veja que o primeiro período não tem nada a ver mesmo. Qual é o nome inválido? O que você vai lembrar? Na hora de salvar um arquivo, existem 9 caracteres que são reservados. Esses caracteres reservados são inválidos. E aí, a gente está na véspera da prova. Você tem que ter uma memória disso. E a memória é desenhar um bonequinho. Desenhe um bonequinho. O nosso bonequinho é um bonequinho assexuado. Olha lá. Desenhe esse bonequinho. As pernas do boneco são os sinais de barra e contrabarra. O corpo é a barra em pé, que é o pipeline. Os bracinhos são os sinais de menor e maior. Se eu quiser representar a boquinha, o beijinho na internet é o 2 pontos asterisco. O cabelo são as aspas e o sexo é a interrogação. Aqui eu tenho 9 caracteres inválidos que não podem ser usados. Qual o gabarito, então? Letra D de delta. O asterisco é um caractere inválido. Pode ter underline, pode ter tralha, pode ter comercial, pode ter aspas simples. Não pode ter aspas duplas. Não pode ter os 9 do bonequinho. Então o gabarito aí é o que? Letra D de delta. Vamos para a próxima. Luísa, gerente de uma loja, está fazendo o controle de vendas de seus 3 vendedores, para depois realizar o pagamento das comissões. Sendo assim, a seguinte planilha foi gerada. Vamos ver. Luísa pesquisou no Google algumas funções e encontrou a seguinte função. Soma C, intervalo, critério, intervalo da soma. Se Luísa digitasse a seguinte fórmula na célula selecionada. Soma-se de A3 até B11, Ana B3 até B11. Soma-se de A3 até A11, Ana
B3 até B11. Qual é a sintaxe que, inclusive, está no enunciado? Eu tenho um intervalo, o critério e o intervalo da soma. Então, de A3 até A11, ele colocou aqui de A3 até B11. Não tem problema. De A3 até B11. Ele podia colocar só de A3 até A11, mas tudo bem. Ele vai procurar o quê? Ele vai procurar a Ana. Aonde ele vai encontrar a Ana? Ana, Ana, Ana. Só. Tem 3 ocorrências. Mas na hora de somar, o intervalo da soma está na coluna B. Então, ele vai somar 300, 180 e 220. 180 com 220 dá 400. Com mais 300, 700,55. Gabarito aí, pessoal. Letra B de bravo. Veja que a fórmula começa com sinal de igual. Maiúsculo ou minúsculo não faz diferença. Intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. Não tem erro de sintaxe. Todo o texto tem que estar entre aspas. É correto colocar as aspas no nome Ana? A fórmula existe no Excel, sim. Então, o gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Soma-se Ana. Então, ele vai olhar na coluna A e vai somar a coluna B. Vamos para a próxima. Karina precisa inserir um gráfico em seu documento, dentro do Microsoft Word. Aonde que está essa opção? Está dentro de inserir, ilustrações. Inserir, ilustrações. Então, gabarito e letra é. Lembrem os principais tipos de gráficos. A gente vai ter gráfico de colunas, barras, linhas, pizza, dispersão, são os principais. Quando você vir na prova esse tipo de gráfico, qual é? Linhas, barras ou colunas? Lembra do teste físico, barras. Barras são deitadas. Colunas são em pé. A coluna te sustenta. Lembra da tua coluna, mantém em pé. Linhas. Esse é o gráfico de linhas. Pizza, não tem como errar, né? Se errar o pizza, não passa no psicotécnico. E dispersão. Dispersão é aquele papo de XY. Ok? Então, gabarito letra E. Vamos que vamos. Anne está utilizando o Gmail para redigir um e-mail que será encaminhado para seus colegas. Após terminar de redigir o texto, inclui os endereços de e-mail para todos os interessados, conforme a imagem abaixo. Ela colocou para Ana, com cópia carbono para José, João e Maria, e com cópia carbono oculta para Regina e Lucimar. Ok? Analisando essa imagem, podemos dizer que, item 1, somente Ana consegue ver todos os colegas para qual Anne está enviando e-mail. Não. Ana não vai conseguir ver Regina nem Lucimar. Então, o item 1 está errado. Ana não vai conseguir ver. Ana está no para. Ela não consegue ver nem a Regina nem o Lucimar. Porque Regina e Lucimar estão ocultos. Item 2. Regina e Lucimar não receberão os anexos que foram incluídos no e-mail. Por que não? Só porque estão no CCO? Não tem nada a ver. O CCO vai receber todos os
anexos da mesma forma, é o mesmo conteúdo. Não tem a ver. Não tem a ver. Regina e Lucimar receberão os anexos. Vamos para o item 3. 1 tá errado, 2 tá errado. 1 tá errado, 2 tá errado. Só pode ser letra C, não preciso nem ler o item 3, né? José, João e Maria conseguem ver que Ana recebeu o e-mail, porém não sabem que Regina e Lucimar também estão copiadas, porque Regina e Lucimar estão na cópia carbono oculta. Então o gabarito aí é letra C de Charlie. Elas não estão visíveis para os demais participantes. Vamos para a próxima. Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a coluna 1 e a coluna 2 associando os tipos de software e suas funções. Coluna 1, antivírus com 1, anti-spyware com 2 e firewall com 3. Coluna 2. São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus. Vírus do tipo spyware e adware, que são relacionados, né? Ambos são classificados como tipos de spyware. Spyware e adware. São geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente para eliminar os tipos de ameaça do tipo spyware e adware. É o item 2. Não tem como errar também esse tipo de questão, né? São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar. É uma parede, é um muro, é um firewall. É uma parede de fogo, impede a entrada de intrusos. Filtra tudo aquilo que entra e que sai. É uma barreira, é o firewall. 3. 2, 3, só pode ser 1, né? 2, 3, 1. O número 1, antivírus, são programas voltados à detecção e eliminação de praticamente todos os tipos de malware, de maneira genérica. Então, o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Vamos que vamos. André estava trabalhando e verificou que o seu computador estava com um comportamento estranho. Ele chamou Tiago da área de TI, que verificou que o computador de André estava infectado com malware. Esse tipo de vírus, que é o malware, ele está generalizando aí, né? Normalmente, o que um malware pode fazer? Pode roubar dados do usuário? Pode criptografar ou excluir seus dados? Pode bombardear o usuário de anúncios? Gente, pode fazer qualquer coisa ruim, né? Pode tornar o computador o quê? Com funcionamento inadequado. Só pode ser encontrado em computadores. O só está errado. Por quê? Um smartphone é um computador. Ele é um dispositivo computacional. Até uma TV smart hoje em dia é um dispositivo computacional. Então, quando ele coloca só pode, está errado. Resposta aí, letra D de delta. Apenas 1, 2 e 3. Agora, a gente vai chegar em umas questõezinhas da Fundatec, que se não tiver uma percepção enorme, se não tiver treinado para isso, acaba errando a questão, não faz. Vamos ver? Analise a imagem abaixo que mostra um documento criado no Word. Você vai observar que esse arquivo já foi salvo, ele tem o nomezinho dele lá. E aí você observa que tem um trecho selecionado. Esse trecho selecionado apresenta tipos de letra diferentes, por isso está em branco. Mas tem o mesmo tamanho, porque se tivesse tamanhos diferentes, o tamanho também ficaria em branco. Então vamos ver. O título Quem Somos e o texto estão com fontes diferentes, porém com o mesmo tamanho. Fontes diferentes, mesmo tamanho. O item 1 é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro. Vamos para o item 2. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto. Aqui é que pega, né? Por quê? O candidato vai procurar alguma palavra que tenha aquele onduladozinho. O ondulado vermelho é um erro ortográfico. O ondulado azul é um erro gramatical. Azul? A gente está falando de 2013.
O edital fala 2013 é o superior. O ondulado vermelho, erro ortográfico. Ondulado azul, ou sublinhado duplo azul, erro gramatical. Entendi. Só que nesse documento eu não estou vendo nada de errado. Mas se vocês observarem com muita atenção, na barra de status, a gente tem esse livrinho. Se esse livrinho tiver com visto, não tem erros. Se esse livrinho tiver com xizinho, tem erros. Então, observem que tem um xizinho. Se tem um xizinho, é porque tem erros. Logo, o item 2 é verdadeiro. Cara, esse item 2 era muita sacanagem na prova. Todo mundo ficou procurando aquele onduladozinho vermelho, aquele sublinhado duplo azul. E realmente não tinha. Por quê? A página ela tem mais espaço para baixo. Embaixo, com certeza, tem erro. Senão ele estaria mostrando com visto. Daí o item 2 é verdadeiro. Vamos ver o item 3. Foi utilizada a opção bordas externas no título Quem Somos. Olha aí, ó. Quem somos está com borda. Então, o item 3 é verdadeiro, gabarito e letra é. Ok? Vamos que vamos. Qual fórmula abaixo não é encontrada nas opções do Microsoft Excel? Existe a função se? Existe. Se teste lógico verdadeiro e falso. É uma função que a gente costuma ver bastante em prova, costuma ver em concurso. Faz comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Né? Se eu passar na prova, então ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Se a nota for maior do que 6, o aluno está aprovado, se não está reprovado. A letra A está valendo. Letra B. PROC V, procura vertical. Existe PROC V e existe PROC H. Procura vertical e procura horizontal. Procurar, localizar. Letra C, mescla. Não existe. Mescla não existe. Existe a função concatenar. Com esse sentido. Concatenar. Existe a função concate. Mas não existe mescla. Existe o botão mesclar. Mas eu não tenho, tipo, mescla. Essa função não existe. Para fórmula, não existe. Então, gabarito é letra C. A maiúscula converte tudo para maiúscula. Agora, retorna a data e a hora. São funções que existem no Excel. Se eu digitar igual a agora, sempre que eu abrir ou imprimir, ele vai mostrar a data e a hora. Então, gabarito aí é o que? Letra C. Existe soma, mínimo, máximo, média, menor, maior, PROC V, PROC H, a RED, centenas de funções que a gente estuda, inclusive, no curso, né? Vamos para a próxima. Matheus está enviando um e-mail a seus colegas de trabalho pela plataforma do Gmail sobre um evento que vai acontecer na empresa onde trabalham. Ao redigir o e-mail, ficou com dúvida se conseguiria. Se conseguiria o quê? Item 1. Enviar imagem no corpo do texto. Eu posso colocar uma imagem no corpo do texto? Posso. Eu posso formatar o corpo do texto colocando fontes diferentes? Posso. E no corpo do texto eu posso colocar o link? Posso. Eu posso incluir um e-mail de 15 pessoas, mandar para 15 pessoas? Posso. Então, eu posso tudo. Gabarito letra E. Quais das opções dispostas Matheus conseguiria realizar? Todas. Gabaritozinho letra E de eco. Agora, a Fundatec trouxe um caso muito atual. Recentemente, as lojas Renner foram vítimas de um ataque hacker e ficaram alguns dias de portas fechadas. O que aconteceu? Criptografaram os dados das máquinas da Renner
e cobraram resgate. Inicialmente acho que eram bilhões, depois foram diminuindo, enfim, ninguém sabe ao certo o quanto que a Renner pagou. Mas sabemos do impacto, do prejuízo financeiro que ela teve. Então vamos ler. As lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ataque cibernético. O atual gerente de segurança da informação, durante uma reportagem, fez uma advertência às pessoas e sugeriu que todos sempre façam e testem o backup, que tem como objetivo copiar arquivos, pastas ou discos inteiros para sistemas de armazenamento secundários, buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema. Gabarito letra A. Galera, a loja Renner, ela foi vítima de um ataque de um ransomware. Ransomware é o nome do malware que criptografa os dados para cobrança de resgate, onde o hacker pede o pagamento para liberar a senha de acesso aos seus próprios arquivos. Então, o gabarito é a letra A e o tipo de ataque que a Renner sofreu foi um ataque de ransomware, que está na moda. Vários órgãos públicos, inclusive, vêm sofrendo esse tipo de ataque. Vamos que vamos. Gabarito aí, letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo mundo. É o programa mais usado no mundo, né? E é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a função do Excel que está escrita incorretamente. Pessoal, todas as funções que aparecem aí existem. Sempre que você pegar uma questão dessa, você começa olhando se tem o sinal de igual, se a quantidade de parênteses é par, se abriu e fechou. Agora, a função maior e a função menor, elas têm uma sintaxe muito restritiva que chama atenção em concurso público. Toda vez que tiver maior, tem que ter um intervalo e tem que ter uma posição no final, onde a gente especifica o caésimo, né? Qual o primeiro, o segundo, o terceiro, qual o maior que você está querendo procurar? Quando eu digo que o maior tem que ter um intervalo, aqui eu tenho que ter 2 pontos. Eu só posso ter 2 argumentos. Por exemplo, maior, exemplo, de D4, 2 pontos, D7, ponto e vírgula 3. Essa seria uma sintaxe válida, onde eu tenho um intervalo e aqui a posição indicando que é o terceiro maior. Veja que essa letra A, ela tem 1, 2, 3, 4 argumentos. Então, eu tenho erro de sintaxe na letra A. Eu não posso ter ponto e vírgula. Eu não posso ter essas 3 células separadas por ponto e vírgula. Aqui eu tinha que ter a representação de um intervalo. Tem que ter um 2 pontos. É necessário. Tem que ter um início, 2 pontos, um fim, representando um intervalo. E aí um número inteiro no final, que é o terceiro maior. A incorreta é a letra A. Já a função mínimo não tem restrição. Você pode colocar o que quiser dentro. Mínimo e máximo, sintaxe de coração aberto. Menor e maior, sintaxe muito restritiva, tem que ficar atento. O gabarito aí é a letra A. Soma, mínimo, veja escolher, não é nenhuma função tão comum, mas existe. Multi, calcula o produto. O gabarito aí, então, ficou letra A de alfa. Vamos para a próxima. Para responder a questão, analise a figura 2, que mostra uma tabela criada no Calc. Para somar os valores da coluna D na célula D8, foi preciso digitar a fórmula. Aí a gente tem 3 fórmulas. As 2 primeiras começam com sinal de igual, a terceira não. A terceira você já sabe que está errada. Né? Porque toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Agora, na célula D8, ele não pode somar D8. Como é que é? Ele poderia colocar igual a soma de D3 até D7.
eu não posso fazer referência à minha própria célula. Se eu estou na D8, D8 não pode aparecer na fórmula. Se aparecer, vai dar um erro de referência circular direto. Ok? Então o item 1 está errado, por quê? O item 1 está dando erro de referência circular. Eu não posso, estando na célula D8, fazer referência à célula D8. Logo, o gabarito só pode ser letra B. Se 1 está errado, gabarito é letra B. Eu posso somar D3 mais D4 mais D5 mais D6 mais D7? Posso. Gabarito letra B. Ok? Tem que ter atenção com relação à referência circular. Eu não posso fazer referência à célula D8 se eu estou na célula D8. E agora a gente vai para mais uma questão da Fundatec, onde a gente tem que observar a imagem, a janela, né? Primeira coisa que a gente vai notar, o nome que aparece na barra de título é o nome padrão, sem título 1. Isso me permite inferir que esse arquivo ainda não foi salvo. Essa marcação no disquete, essa bolinha vermelha no disquete, ela também me garante que há modificações que não foram salvas, que o arquivo precisa ser salvo, que ele não está atualizado. Depois que eu colocar um nome e salvar o arquivo, essa bolinha vermelha some. Aí fica só o disquetezinho. Ok? O LibreOffice tem essa característica. Vamos ver. O trecho selecionado tem tamanhos de fonte diferentes, porque o tamanho está em branco. Tem o mesmo tipo de letra, verdana, mas com tamanhos diferentes. Alinhamento justificado. Vamos ver o que a questão está pedindo agora. Após analisar a figura acima, analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Item 1. Não é possível identificar o número de palavras que contém no texto. O número de palavras aparece na barra de status. Página 1 de 1, selecionado 124 palavras, 804 caracteres. Então, não é possível, está errado. O primeiro é falso. Se o primeiro é falso, já eliminei a A e a B. Podemos afirmar que existem algumas palavras do texto selecionado que estão com a fonte de tamanho diferente? Sim. Se o tamanho está em branco, podemos afirmar que tem tipos de letra com tamanhos diferentes. O item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, eliminei a letra E. O título está centralizado, pois foi utilizado o espaçamento do teclado. Gente, se tivesse espaçamento do teclado, ia ter um monte de bolinhas, porque os caracteres não imprimíveis estão aparecendo. Não foi dado uma porrada de espaço no início da linha. Ele selecionou esse primeiro parágrafo e colocou centralizado com um botão centralizado. Ele não ficou dando espacinho. O título está centralizado, mas ele não foi usando o espaçamento do teclado. O item 3 é falso. Se o item 3 é falso, ainda estou na dúvida. Vamos para o quarto. Entre o primeiro e o segundo parágrafo foram utilizados algumas vezes a tecla Enter, para que houvesse espaçamento entre eles. Entre o primeiro e o segundo parágrafo. É isso que ele coloca? Entre o primeiro e o segundo parágrafo. Aí, você vai se questionar. Quem é o primeiro parágrafo? É o título? Ou é o parágrafo de fato? Porque entre esse parágrafo e o de baixo, não há Enter. Ele deu um único Enter e a gente tem o quê? Um espaço depois do parágrafo. Depois ou antes, né? Agora, se eu considerar o título, a gente tem um único Enter entre o título e o primeiro parágrafo. Entre o primeiro e o segundo parágrafo foram utilizados algumas vezes? Não. Algumas vezes não. Por quê? Se eu considerar o título, foi só uma vez. E se eu considerar de fato o parágrafo, entre o primeiro e o segundo parágrafo, exceto o título, não tem Enter. Foi identificado pelo writer erro de ortografia no texto. Aí, eu vou ter que olhar
se tem aquele ondulado. Olha o ondulado aqui, multicamp, onduladozinho vermelho, erro ortográfico. Foi identificado pelo writer, erro de ortografia, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Gabarito, letra D de delta. Ok? Lembrando que no writer a gente tem o mesmo esquema de cores, né? Vermelho para erro ortográfico, azul para erro gramatical. E aí, pessoal, uma questão que no dia a dia é até inusitada, mas para concurso a gente já tem que estar preparado para isso. Na utilização do writer, quando abrimos o editor de textos, logo depois de instalar o editor, a fonte padrão, default, e o tamanho correspondem respectivamente a... Bom, no Word é calibre e tamanho 11. Isso caiu já em outros concursos. No LibreOffice vai ser Liberation Serif tamanho 12. Então, no Writer, o gabarito é letra B de bravo. E aí fica esse acréscimo de que no Word é calibre e tamanho 11. Ok? Pessoal, com isso, a gente vai encerrando essa correção de questões da Fundatec na revisão de véspera para a PGE do Rio Grande do Sul. Espero que vocês façam uma excelente prova amanhã. Vocês se prepararam da melhor forma. Então, tenham confiança. Uma ótima prova. Boa sorte aí para todos. Qualquer dúvida, mandem mensagem pelo Instagram. Eu procuro responder com brevidade. E depois da prova, obviamente, eu vou dar uma analisada nas questões. Se houver qualquer possibilidade de recurso, contem comigo aí para ajudar. Beleza? Sigam-me no Instagram, é @prof.renatodacosta. Fica aí o convite para que vocês me sigam nas redes sociais. Um grande abraço para todos e sucesso amanhã. Valeu! Valeu!